Beleza, pessoal, aqui é Denis fazendo mais um vídeo aí para vocês. E estou fazendo esse vídeo, pessoal, eu espero que você que é casado, né, ou quer casar, ou está noivo, assista esse vídeo. Mas se você não gosta de ouvir a verdade, é melhor você sair, por causa que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais pesado. Puxão de orelha para um lado, puxão de orelha por outro. Então, aqui não tem ninguém perfeito, aqui todo mundo errou, entendeu? Então, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa ele tem uma vida conjugal e ele, quando termina, quando ele sai fora daquele relacionamento, ele gosta de colocar a culpa somente em um. Ele fala assim: ah, eu separei dela pelo fato que ele era assim, assim, assim. Eu separei dele que ele era assim, assim, assim. As pessoas, eles nunca assumem que ela ou ele estava dentro desse projeto, desse erro. Então, eu fui casado, pessoal, uma vez. Eu fui casado na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui casado com a obreira Adriana, que como todo mundo sabe. E depois dela veio outras pessoas. Aí 3 vezes eu envolvi num relacionamento. E dessas 3 vezes, eu creio que eu mais errei. Ai, Denis, por que você está falando que você mais errou? Por causa que a partir de agora, nesse momento, eu confesso que eu fui uma pessoa que não estava preparada para casar, eu não estava preparado para assumir aquela responsabilidade. Então, o que acontece? O que aconteceu? E o que vai acontecer com você se você não mudar essa posição? É não procurar pessoas perfeitas. Não em busca de pessoas perfeitas. Ah, eu sou da igreja, eu tenho que ir em busca de um varão que é perfeito. Não, você tem que buscar pessoas que pensam igual você pensa. Esse negócio de julgo desiguais, presta atenção. Esse negócio de julgo desiguais dar certo, isso é mentira. Aí negativo com positivo, isso é mentira. Não existe isso. Isso aí é para fio elétrico, tá? Para algo eletrônico, não para seres humanos. Você tem que entender uma coisa: nem tudo que eu gosto a pessoa gosta, mas tem que ter o quê? Tem que ser compatível. É igual você que está esperando um órgão de uma pessoa. Presta bastante atenção. Por que tem rejeição? Por que o órgão que você foi implantado em você teve aquela rejeição? Pelo fato que aquele órgão não se condiz com o seu corpo. Tá? As plaquetas, eu sei lá o que foi, eu não sei, eu não sou cientista, eu não sou médico, mas não se condiz com o seu corpo. Então houve uma rejeição. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa entre marido e mulher. Por que a palavra de Deus é bem clara? Vai unir o homem a uma mulher e ambos se tornarão o quê? Uma só carne. Tá entendendo? Por que isso? Por que tem que ser ambos se tornar uma só carne? Pelo fato que eu tenho que se tornar a carne da minha mulher e minha mulher se tornar a minha carne. Os nossos pensamentos têm que ser praticamente quase os mesmos. Não os mesmos, mas quase os mesmos. Os nossos projetos têm que ser praticamente os mesmos. Senão, não vai dar certo. E tem uma passagem na Bíblia interessante que Jesus falou: andarás 2 juntos se não tiver acordo? Tem como você andar junto com uma pessoa se não tiver acordo? Não tem como, pessoal. Então, se você quer hoje ter uma vida abençoada, se você quer hoje, né, você tem algo que se consertar. Estou falando isso que eu fui obreiro da Igreja Universal, minha esposa também era obreira, e nós não deu certo. Por que vocês dois eram obreiros e não deu certo? Que os pensamentos, as atitudes eram completamente diferentes.
Não tem como você relacionar com a pessoa se a pessoa tem um pensamento diferente de você. É como uma empresa. Uma empresa não pode ter quatro profissionais, 4 presidentes que pensam uma coisa e um não pensa. Não vai dar certo, vai ter que separar. É por isso que você está vendo isso acontecendo hoje dentro das igrejas. O pastor prega uma coisa. Por que você viu que a multiplicação de igreja hoje é grande? Fala, não estou entendendo o que você está falando, não. É por causa que houve uma discordância. Não teve uma concordância, hoje houve uma discordância. Eu não aceitei o que o meu pastor falou, o que aquele bispo falou, e eu saí da igreja. Teve uma contenda, eu saí da igreja e fundei a minha própria igreja. Não que eu tenha igreja, só estou falando, eu dou um exemplo aqui. Então você que hoje quer ter um relacionamento com a sua atual mulher e você foi separada de outra, não traz o problema que você teve do passado para o presente. Você tem que falar assim, não, a partir de agora eu vou ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu não vou ser aquele Denis do passado, aquele Nisha do passado, aquele Adenilson do passado. Eu vou ser uma pessoa diferente. A bebida, presta atenção, tem pessoa que coloca a culpa na bebida. Ah, eu separei do meu marido que meu marido bebia. Eu separei do meu marido que o meu marido se drogava. Eu separei do meu marido eu separei da minha esposa que minha esposa só não saía do salão, não saía da igreja. Posso falar uma coisa com você? Eu já vi muitas pessoas sendo obreiro da igreja. Eu já vi muitas... É coisa absurda falar, mas é verdade. Largar o cachaceiro e unir a um maconheiro. E aí eles dão certo. Aí vai assim, mas caraca, a pessoa largou... presta atenção, largou o cachaceiro e se uniu ao maconheiro. E tá dando certo. Por quê? Que o maconheiro... Presta atenção, não batia na mulher. O maconheiro, mesmo louco lá com sua maconha, ele era um homem responsável, amável. E o cara que era bêbado, cachaceiro, vagabundo, desculpa a expressão da palavra, ele batia na mulher, ele não era responsável, a mulher tinha que buscar ele na porta do boteco. Aí coloca a culpa no quê? Na bebida? Beleza, mas isso vem de caráter. Isso vem de caráter. Ah, uma pessoa que bebe também não tem caráter, uma pessoa que fuma também não tem caráter. Cara, isso é termos. Não é por causa que a pessoa mexe com suas drogas, ou seja lá o que for, que ele não tem a responsabilidade de pagar uma conta, de dar carinho para sua mulher. Quantos e quantos pastores que eu conheci na minha igreja, que eu frequentava, que batia nas suas mulheres, que agredia, que tinha 2 mulheres, que fumava, que bebia, tudo nas escondidas, e no outro dia estava no altar pregando uma pregação mais linda que você pode imaginar. Você não passaria na sua cabeça nunca que aquele cara era um demônio daquele. Uma vez eu estava na igreja e eu não sabia desse caso. Eu não sabia que isso era verdade. Fiquei sabendo depois. O pastor, ele fez uma pregação tão linda. Eu vou pegar aqui, pessoal, o controle aqui da minha X Plus, da minha TV Box. Vamos fazer de conta que isso aqui, ó, é o microfone. Ele fez uma reunião tão linda. Eu nunca vi uma reunião tão maravilhosa como aquela. Ele fez uma reunião falando assim a respeito do amor de Deus. E aquela reunião foi a reunião que eu mais identifiquei. Eu nunca vou esquecer daquela reunião. Eu nunca vou esquecer daquela reunião que teve na igreja. E sabe o que aconteceu?
depois que ele terminou a reunião, ele pegou a chave e colocou debaixo da porta da igreja e foi embora. Ele desligou de ser pastor. Vai, Denis, o que é que você está querendo falar? Que aquela pregação que ele estava pregando, mesmo através da boca dele, era todinha para ele. Não era para os membros da igreja, era para ele. Ele pregava coisa que ele estava fazendo, mas não que ele queria falar. Mas o Espírito Santo de Deus, para ajudar outras pessoas, usava a boca dele para falar com as pessoas e ao mesmo tempo a falar com ele. Então você tem que tomar muito cuidado, que você está na igreja, que você está buscando a presença de Deus, a quem que você está seguindo. Ou está seguindo meu prazer, ou você está seguindo a Cristo. Ou você quer mostrar para as pessoas que você é homem ou mulher de Deus, ou você realmente, nas escondidas, você está fazendo tudo errado. Por causa que a salvação, pessoal, é individual. Ninguém vai colocar. Não é por causa que seu marido é um beberrão. Não é por causa que seu marido é um drogado. Não é por causa que alguém da sua família é um perdido que você vai se perder, não. Você tem que entender isso. Tem que saber dividir as coisas. O que eu estou querendo falar para você é que você tem que mudar. Você tem que se consertar. Porque muitas das vezes você está com sua esposa agora, já é a terceira. Ou quando você está com seu marido, já é o terceiro, já é o quarto. E sua vida, você nunca foi feliz. Você fez igual eu. Você foi em busca de pessoas. E você está precisando de uma coisa. Somente de uma coisa. De se consertar contigo mesmo. Mudar a situação da sua vida. Falar, não, a partir de agora eu não vou culpar somente o meu marido. A partir de agora eu não vou culpar somente o meu patrão, a minha patroa. Eu não vou culpar o meu funcionário pelos problemas que eu estou passando. Eu vou assumir que eu sou errada e eu sou errado. E eu vou mudar a situação da minha vida. Que é muito fácil você apontar o dedo para as pessoas e falar que as pessoas é culpada. Eu poderia falar aqui agora que a minha mulher foi uma péssima obreira e foi uma péssima dona de casa, foi uma péssima esposa. Mas e eu? Aonde que eu fico nessa história? Eu fui vítima? Somente eu fui vítima? Vítima da situação? Ou eu só fui somente mais um personagem de uma situação ou de uma história que começou errado? Então você tem que entender isso. Quer começar as coisas legal? Começa certo, porra. Começa consertando você. Começa falando, não, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar essa situação da minha vida, velho. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de falar palavrão dentro de casa, eu vou parar de mentir. E quando eu arrumar uma mulher, eu não vou precisar falar nada com ela, ela vai ver em mim. Quando eu arrumar um homem, eu não vou precisar falar nada com ele, ele vai ver em mim. Uma mulher que não faz nada para o marido, uma mulher que não faz nada para um homem que não faz nada para a esposa, e há uma cobrança entre o que o Espírito Santo cobra de você? O Espírito Santo não cobra nada de você se não for o quê? Fidelidade. O Espírito Santo não manda nem você amá-lo a ele, que ele já te ama. O Espírito Santo manda você ter fidelidade. E quando a pessoa é fiel, a pessoa não quer fazer com a pessoa a mesma, ele quer fazer com a pessoa a mesma coisa que ele gostaria que fizesse com ele. Fazer o bem, não fazer o mal.
Toma cuidado, pessoal, na hora que você for entrar num relacionamento, você fica cobrando da pessoa. Ai, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assim. E você? O que você é nessa história? O que você está sendo nessa história, pessoal? É por isso que eu estou sozinho aqui. Uma pessoa vai falar aí, você é um narcisista, você, sei lá como é que é essa palavra que se diz, que eu não sei nem falar o português direito. Você é um narcisista, você quer modelar uma pessoa. Não, eu quero me modelar primeiro. Agora sim, antes não, antes eu conduzia, eu usava a minha experiência para me modificar uma pessoa. Mas quando eu via, eu era o agressivo, eu era o mal. Eu era um idiota. Quando eu falo idiota, não que eu estava sendo idiota por causa daquela pessoa. Eu estava fazendo papel de bobo. Eu era uma pessoa que não pensava. Eu era uma pessoa que só queria o quê? Eu só queria a razão. E muitas das vezes nem sempre você tem razão. Não fique em busca de razão, fique em busca da sua felicidade, porra. E para você chegar na sua felicidade, você tem que mudar. Tem que consertar com você mesmo, consertar com Deus. Esse negócio de igreja, velho, não muda ninguém, porra. Eu te falo com você que eu fui 20 anos, eu fui 11 anos obreiro da Igreja Universal. Essa porra, meu Deus, eu não tô, desculpa a expressão da palavra, que a pessoa veio falando assim, fala assim, o cara falou aí, ó, chamando a igreja até de... Não, porra. Sério, cara. Tô falando sério com você. Igreja não muda ninguém, velho. Não muda ninguém. A igreja é como uma sala de aula. Se você estudar, se você querer, você vai você vai passar de ano. Se você não querer, você vai ficar para trás. Vai ser somente um. Você vai estar lá enchendo o banco, porra. Quando você for para a igreja, porra, você vai com essa visão. Eu vou que eu preciso, eu vou que eu quero, eu vou que eu preciso receber a presença de Deus, eu preciso mudar. O homem ou mulher, você que é diaconista, você que é obreiro, você que é pastor, você que é mulher que prega na igreja, porra, velho, como que você é dentro de casa, pô? Seu marido chega cansado e tem que fritar um ovo, cara, que você não faz a comida para ele, pô. Seu marido chega cansado e você não tem coragem de preparar uma toalha e colocar lá pendurada no banheiro para ele. Eu não, sabe, eu sou mulher moderna. Se ele quiser, ele faz com as próprias mãos dele. Caraca, velho. Contas e contas das vezes, mesmo eu sendo uma pessoa grosso, mesmo eu sendo uma pessoa que não vale bosta nenhuma, minha mulher dormia no sofá. Eu pegava ela no colo e colocava na cama e rebuçava, ainda beijava o rosto dela, pô. E olha que eu não vale nada, viu? Eu não presto pra porra nenhuma. Poxa, cara. Até quando você vai ficar nessa aí? 1, 2, 3, 4. Você, mulher, 1, 2, 3, 4. Até quando você vai ficar nessa? Você já mais trocou de homem do que trocou de roupa, porra. Você mais trocou de mulher do que trocou de roupa, cara. Vamos mudar, porra. Tá na hora de mudar. E se você tá na igreja hoje, lembra que cordão de 3 dobra, eu falei errado aqui? Não sei. Dificilmente se arrebenta. Você tá puxando na ponta, a sua mulher puxando na ponta e o Espírito Santo aqui no meio. Tá vendo? Mas ouve a voz do Espírito Santo, pô. Fica com essa brincadeira não. Jesus está voltando, pô. Você vai perder sua salvação por causa do seu jeito, da sua atitude. Eu não vou mudar, se quiser ele muda. Eu não vou mudar, se quiser ela muda. Pô, velho, muda, pô. Você vai seguir Jesus com o mesmo erro, velho? Para seguir Jesus, você tem que parar de fazer as coisas erradas, velho. Você tem que parar de beber, fumar, se prostituir, de contar mentira, de ser desonesto. Com a sua esposa é a mesma coisa, com seu marido é a mesma coisa, com seu namorado é a mesma coisa. Então pensa direitinho, cara. Quem que você está seguindo, ou Deus ou o diabo, pô? Que os dois você não pode seguir, ou Deus ou o mamon, que significa dinheiro, velho.
Talvez seu pensamento é só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, só fama, fama, fama. E você não busca a presença de Deus, pô. Tá na hora de você mudar isso aí, tá bom? Se esse vídeo foi bom pra você, deixa seu comentário aí. Manda um abraço pra mim que eu preciso do seu abraço. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Que Deus abençoe todos vocês.